Com certeza, Piraquara, esta cidade tem beleza rara, tem velhice, Boa tem tarde. infância. Hoje, dia 16 de novembro de 2009, o projeto Piraquara Memória e História veio até o bairro do Seminário, em Curitiba, e nós temos a grata satisfação de reencontrar nesse lugar duas das pessoas que também escreveram uma página muito interessante da história de Piraquara. Nós, com muita alegria, estamos aqui com o aniversariante do dia, professor José Laurindo Pereira. Foi professor do ginásio Romário Martins, diretor também do ginásio, e a sua esposa Reni Bis Vieira, também de família conhecida da cidade. Ela fez parte da primeira turma da Escola Normal e nós, dentro desse nosso projeto e desse nosso trabalho de entrevistas, nós vamos iniciar então esse momento com o professor José Laurindo e com a dona Reni Vieira. Professor, mais uma vez parabéns pela data de aniversário de hoje. Desejamos saúde e felicidade para o senhor. E um prazer muito grande também reencontrar a dona Reni. E vamos então iniciar. Eu quero que o senhor nos diga, apesar que a gente já conversou um pouco aqui, mas me fala um pouquinho sobre a sua descendência. O senhor nasceu aonde, o nome dos seus pais, e como que foi a sua formação, né, até se tornar professor? Eu sou proveniente de uma cidade do estado de São Paulo, pertinho do Paraná, do Rio Paraná, e é um lugar, naquela época, pelo menos, muito atrasado, porque não havia escola depois de uns 2 ou 3 anos. E eu estudei lá essa época e depois precisei ir para outra cidade maior para fazer os outros estudos complementares. E foi assim que eu vim para Londrina e ali eu estudei 9 anos. E passado esse tempo eu precisei vir a estudar, a trabalhar, e escolhi Curitiba para eu começar ou tentar a vida. E aqui eu vim. E comecei a estudar, fazer direito aqui, mas eu não podia trabalhar. Era muito apurado os estudos, muito exigente. Depois de um certo tempo, folgou e eu precisei ter que começar a trabalhar. E essa oportunidade veio com um colega meu de longa data, me ofereceu o lugar dele no ginásio Romário Martins de Piraquara. Até então o senhor não conhecia Piraquara? Não conhecia. Sabia nada sobre a cidade? Foi a primeira vez que eu fui lá, e já dei o primeiro dia de aula. Não conhecia Piraquara. Só uma perguntinha. Mas da família do senhor lá, o senhor tinha mais irmãos? Quantos eram? Nós éramos em 8 irmãos. Só eu que estudei, sabe? Inclusive, houve um episódio que até hoje eu tenho grata recordação. Nós todos íamos a pé 6 quilômetros por trilhas de fazenda até a escola no bairro. E era tão difícil, difícil aquela vida de ir até aquela escola, que todos acho que eram uns 8 ou 9 que íamos
nessa trilha até a escola, lá no bairro. E todos eles desistiram. Eu fiquei sozinho. Meu pai falou, se você quiser desistir também, desista. Se quiser continuar, pode continuar. Eu sei que você não vai passar, porque vocês estão muito atrasados, mas se quiser continuar, ele mais ou menos desconfiava que eu não queria desistir, sabe? Apesar de ser atrasado na escola, que a possibilidade de eu não passar era muito grande. E eu falei para ele que eu queria ficar. E ele, de acordo com as posses dele, ele me ajudava de toda maneira, sabe? E, inclusive, no rio, que tinha logo a seguir, ele enchia quando chovia muito, sabe? E ele ia comigo até lá para ver se eu passava. E o rio estava muito cheio, ele perguntava se você não quer desistir? Eu dizia, não, eu quero continuar, eu vou passar por meio do rio. Passava, molhava inteirinho, sabe? Até chegar na cidade, eu já estava enxuto de novo, sabe? E assim foi. Quando chegou no fim do ano, eu nem sabia que era o último dia de aula. A professora disse que só ia nos comunicar o que passou, quem passou e quem reprovou. E eu nunca esperava que ela fosse me anunciar que eu tinha passado, sabe? A distância dessa escola até na minha casa tinha 6 quilômetros. Eu fiz praticamente correndo esse percurso para contar para o meu pai que eu tinha passado. E não tinha ninguém em casa, só tinha um irmão pequeno meu. Eu contei para ele. Ele foi correndo lá na roça contar para o meu pai. Todos eles vieram em casa perguntar se era verdade. Esse foi o episódio mais grato, mais comovente que eu passei na minha vida, sabe? Na minha vida. E dali por diante, sempre tive sorte nos estudos. Mas será que foi sorte mesmo? Será que não foi capacidade? Eu era esforçado, sabe? Eu não era muito inteligente, não. Eu era esforçado. Nunca que eu me lembre, deixei de fazer o dever na escola. E a professora dava o dever e a maior parte não fazia, sabe? Uns não sabiam. Eu não sabia também muita coisa, principalmente matemática. Mas do jeito que eu podia, eu fazia. Então nunca deixei de fazer. O professor, depois na outra escola que eu fui fazer o 4º ano, que lá nessa escola não tinha, sempre me elogiava por nunca ter deixado de fazer. E eu fazia enfeitado, sabe? Aquilo desenhado, enfeitado, números bem enfeitados. E ele gostava muito do meu trabalho. E depois, a sequência dos estudos? Dali o meu professor de 4º ano, lá dessas, ele aconselhou meu pai para mandar para Londrina, sabe, estudar, porque eu não podia perder os estudos e sabia que eu ia me sair bem. E meu pai levou. Aí nessa oportunidade o padre falou que arrumava um lugar para mim no seminário. E foi assim que eu fui para o seminário de Londrina. Aí lá não me dei muito bem, porque já era muito mais puxado, sabe? Não, mas ia passando, fui passando sempre. Nunca reprovei. E aí,
Curitiba. Quando que o senhor chegou em Curitiba? Em Curitiba eu cheguei em 1963 e para fazer direito. Estava fazendo direito e tudo, mas de repente a necessidade de trabalhar exigiu que eu fosse trabalhar, e foi assim que eu comecei a dar aula em Piraquara. Essa chegada em Piraquara, como foi? Eu fui com esse que ia abandonar o lugar dele lá, chamado Genésio Tavares, e o professor e o diretor Brito, sabe? Eu subi até lá na escola, e esse Genésio me apresentou para o Brito foi de sala em sala me apresentando. E depois das apresentações eu fui dar a minha primeira aula, sabe? E caprichei muito na aula, apesar de que foi de improviso. E caprichei muito na aula. E eu senti que os alunos já gostaram já desde aquela época, sabe? E porque as aulas no ginásio estavam sendo muito mal dadas e muitas nem dadas, sabe? E eu prometi para eles que eu ia até o fim do ano. De início, era aula do quê? A primeira aula foi aula de latim. E a primeira aula de latim. E nunca apareceu um professor lá de latim, sabe? Então, eu dava todas as aulas, dei todas as aulas até o fim do ano, e nos anos seguintes também, sabe? 4 anos depois. E como que foi, que o senhor chegou a ser diretor do ginásio, né? Como foi? Chegou em 1964, houve eleições no Paraná, sabe? E naquela época sempre havia uma mágoa dos políticos que ficavam, que perdiam, e dos que ganhavam, sabe? E lá nessa época houve esse episódio. Ganhou a eleição o Ney Braga com muita surpresa, porque ele era considerado o candidato mais fraco. E ele ganhou, e lá em Piraquara assumiu a direção política da cidade um senhor que fazia muita força para se eleger deputado e não conseguia, sabe? E o Ney Braga encarregou ele de acertar as coisas em Piraquara. E foi assim que o diretor foi tirado, porque era considerado como do outro partido, do outro governo. Ele foi tirado e ele pediu para a professora Zélia Andrade Mordaschi, que era secretária, que indicasse um novo diretor, que ele não sabia de conhecimento. E a Zélia me consultou e eu não queria, sabe, porque eu me achava inapto para aquilo, sabe? E ela insistiu muito, inclusive me levou até o Leopoldo Jacomel, e ele insistiu muito comigo, e eu acabei aceitando. Foi assim que eu tive o encontro mais direto, mais total com os alunos de lá, sabe? E uma das boas lembranças da minha vida foi aquele episódio que eu assumi a direção
de Piraquara e criado num ginásio, num seminário de padres, muito rígido, e eu disse para os alunos isso e contei que eu ia pôr toda aquela rigidez naquela administração do colégio. E eles ficaram tão assustados que houve até um rebuliço para me tirar, sabe? Mas foram se acalmando, aquietando, eu fui ficando. Parece que eles estavam me aceitando e no fim do ano que eu tive que sair, eles fizeram até um movimento ao contrário, sabe, para eu ficar. Não pude ficar porque já tinha assumido aqui e foi assim que eu tive uns 4 anos na direção do colégio, do ginásio lá. E nesse período que o senhor era diretor, até antes, quando era professor, o senhor chegou a morar lá ou o senhor morava aí em Curitiba? Morava em Curitiba, sempre morei em Curitiba. Depois que nós casamos, eu propus para a Reni, para nós ir morar lá, mas as aulas de Piraquara não eram suficientes para nós nos sustentarmos, sabe? Uhum. E logo apareceu aula aqui também. Então, por esse motivo, eu tive que vir morar aqui, inclusive a Reni também. Uhum. Casamos, tivemos que vir morar aqui, e ela também foi dar aula, ia todo dia dar aula lá, sabe? É que eu fazia faculdade aqui. A Reni fazia faculdade também. Ela tinha começado a faculdade. E voltava. Ia e voltava de Piraquara, sabe? Uhum. E o senhor me falou do ônibus antes, né? Antes da gente começar a entrevista. O senhor ia de ônibus nesse período? Eu ia de trem, de manhã cedo, o trem saía Voltava de ônibus. às 7h10 que ele chamava. e voltava de ônibus, ao meio-dia saía de lá. A estrada muito ruim, sabe? Muito poeirenta. Eu chegava aqui, o restaurante já estava fechando, sabe? Uhum. E era preciso insistir com ele, pedir porque eu não tinha feito por gosto aquilo, o ônibus que tinha atrasado, cheio de poeira, sabe? Uhum. E tinha que almoçar e ir para casa tomar banho ainda para ir para a faculdade. E o senhor concluiu a faculdade de Direito? De Direito não, porque eu peguei aula também de manhã, sabe? Que era a aula que era a aula da Faculdade de Direito. Fiquei no 2º ano. Nunca mais eu voltei. Uhum. E a sua formação, então? Aí eu tinha que apresentar o diploma na Faculdade de Filosofia, na Secretaria de Educação, e não tinha, mas naquela época era permitido mostrar a inscrição no vestibular. Então eu apresentei a inscrição no vestibular, depois a inscrição no 1º ano de letras, e no 1º ano, no 2º, em todos os anos. E até que eu concluí e apresentei para eles. Naquela época havia também um curso rápido de férias chamado 1000 dias, suficiência. E eu fiz esse curso e também, porque não tinha terminado ainda os 5 anos de faculdade. E terminei esse curso também, apresentei lá, porque nunca mais tinha voltado para o Direito, achei que tinha até caducado minha inscrição na Faculdade de Direito e mesmo desisti. Fiquei só professor.
E esse período lá em Piraquara, voltando na questão da administração, do colégio como diretor ou até antes como professor, como que era o ambiente lá? Como que eram os alunos, como que era a cidade? Qual a impressão que o senhor guardou a respeito desse período lá? Fora as aulas que eu terminava as aulas no ginásio e já ia correndo para o ônibus, né? Ao meio-dia. A 1h chegava aqui em Curitiba e com isso não deu mais para concatenar muita coisa que eu antes tinha, sabe? E só fazia isso, só conhecia Piraquara por aquele trechinho do ginásio ao estação de trem ou ponto de ônibus. Mas às vezes eu ia lá em Piraquara fora de horário porque tinha uma festa, uma coisa assim, eu ia lá. E mesmo chegou uma época que o Brito, o diretor, fundou um curso de ginásio rápido, sabe? E me convidou para dar umas aulas lá, à noite. Então tinha que posar lá. E ia posar na casa do Brito, às vezes no hotel que tinha lá. E assim eu fui conhecendo mais lá. Inclusive, houve um episódio curioso, muito grato para mim também, que dos alunos que estavam lá, havia algumas moças, sabe? E a gente passou a se dar muito bem. E o Brito fazia muita questão, procurava achar um jeito de me fixar em Piraquara, sabe? E eu depois da aula, a gente passava a conversar, formava aquelas rodinhas lá e começava a conversar. E eu conhecia, assim que eu fiquei conhecendo as moças daquele curso. E uma delas foi a Reni. Eu fiquei conhecendo a Reni ali, mas nunca imaginava que a gente se gostava. E nesse período o senhor tinha que idade? 21 anos. E ela? E ela tinha 17. 17. 17 anos. 16 para 17 anos. E com isso eu passei a frequentar mais do que o normal, sabe? Mais do que o horário de aula. E daí, como é que o romance foi se formando? Foi com altos e baixos no começo, depois se firmou e havia umas mocinhas, umas outras mocinhas lá, sabe? Que se interessaram por mim, mas eu pude escolher, sabe? Ah, que bom. Será que escolheu a melhor? E eu fiz questão de escolher. Optei pela Reni. Eu fui aluna dele no ginásio. Mas era isso que eu ia perguntar, né? Porque nesse período o senhor era o professor do colégio e a senhora era aluna, do colégio. Não houve disque-disque, aquelas conversas de cidade? Mas houve muito intenso. Nossa! Mas a gente não namorava visivelmente assim, não. Quando eles descobriram, sabe? Até quando nós noivamos, sabe?
foi num domingo, eu apareci lá no dia seguinte, segunda-feira, de anel de noivado no dedo. Mas foi quando os outros professores descobriram que tinha alguma tendência, eles mesmos ficavam cutucando para a gente namorar. Principalmente umas professoras de lá, sabe, amigas nossas, ficavam insistindo, Mas isso facilitando. levou 5 longos anos. Mas o episódio final de toda essa história, o casamento, daí ocorreu lá em Piraquara? Lá em Piraquara mesmo. Lá Em na que ano? igreja. 60. 63, né? É. Em 63. Nós marcamos o casamento para o dia 28 de dezembro, porque o ano anterior era... Não, o ano seguinte... Posterior, seria. O ano seguinte era bissexto, né? E havia aquele comentário que bissexto não devia se casar. Então nós casamos no dia 28 de dezembro. Você vai estragar, Já foi muito intenso o comentário lá, o disque-disque. E moraram, daí começaram... Foi uma vida difícil. Moraram no aqui começo. em Curitiba nós desde o viemos início. para cá, porque eles lecionavam aqui já em Curitiba à noite e em Piraquara de manhã. E as aulas que eu tinha aqui à tarde e à noite, aí já tinha terminado a faculdade. À tarde e à noite eram muito mais tempo do que as aulas que eu passava lá em Piraquara, sabe? Então por isso viemos morar aqui com muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade por falta de casa, para lugar. Mas passou. Foi bem. Já se passaram 46 anos? E depois o senhor saiu de Piraquara, daí definitivamente, não trabalhando mais lá, dando aula, nem como diretor. Para onde o senhor foi? Qual foi a sua trajetória depois? Eu dava aula só de manhã em Piraquara. Aí começaram a aparecer muitos candidatos, sabe? As aulas do Romário Martins, lá em Piraquara, e com isso facilitou a minha saída, porque antes era o contrário, sabe? Era muito difícil e eu não gostava, não quis deixar os alunos sem aula, sabe? E eu, modéstia à parte, eu me sentia útil para eles, sabe? Eles demonstravam claramente agora, então demonstravam claramente que gostavam de mim. E o povo de Piraquara também, sabe? Eu me dava muito bem com eles. E eu fazia reunião de pais lá, ficava cheio a congregação mariana, sabe? Os políticos vinham, o Leopoldo Jacobel veio. Então eu me sentia útil lá, sabe? Muito útil. E mesmo quando eu pensei em deixar a direção, porque estava muito atarefado aqui, eles não quiseram, sabe? Não, pediram para ficar mais, até eles se formarem, até eles saírem. E assim eu fiquei mais uns tempos. E desses alunos, essas pessoas que o senhor lembra, assim, o senhor poderia nominar alguns? Lembro. Eram alunos que a gente gravou na memória e nunca mais sai, sabe, de colaboradores que eles eram, sabe? Estavam sempre junto com a gente, sempre prestes a ajudar, a apoiar. E uma das coisas que eu vou me lembrar sempre é desse pessoal, sabe? De professores ali do ginásio, dos alunos,
os alunos, a gente via aqueles alunos despontando, sabe? Então, havia ali o filho do diretor do grupo escolar, o Mário Braga, José Carlos Braga, e ele não era tão inteligente assim, mas era muito solidário, sabe? Muito apoiador. O Higino, não sei por onde anda o Higino, sabe? Gostaria de encontrar com ele. Mas foi um rapaz muito patriota, ele demonstrava mesmo patriotismo, sabe? E a gente sentia que Piraquara ia ter logo como um dos que iam ajudar ali na cidade, no município, sabe? E alunas também. Naquela época, as escolas, as aulas mais próximas de sair, formados de lá, era a Reni, a tua amiga lá, como é que era? Reni. Ela tá lá longe. Não está aqui? Essa daí casou-se com o da Gibe, que depois faleceu. A Rosemary, Dona Aziza. A Rosemary. É isso mesmo, a Ziza, exatamente. E uma até que gostava de mim. Eu me lembro muito dela, porque eu tive uma classe no ginásio que era formado por umas 4 ou 5 alunas, mocinhas, bem novas, mas inteligentes de uma maneira que eu não supunha encontrar alunos que pudessem aprender latim. E elas aprenderam. Aprenderam de eu dar o dever e elas já saberem. Elas estudavam na frente o livro de latim. E era impressionante como a explicação, o latim precisa muita explicação, sabe? Muita. E elas aprendiam assim, nas primeiras explicações elas já aprendiam. Já aprendiam e já contavam o que eu disse. É coisa impressionante. E aquelas alunas, agora falha muito, a memória da gente falha muito, mas eram umas 5 ou 6 alunas que a gente sentia que o currículo não permitia mais tempo para que elas pudessem escrever em latim, sabe? De tanto que elas captaram e aceitaram o latim. E eram alunas que se fossem estudar mais ali, logo elas iam despontar na administração até da cidade. E nessa época também eram poucos alunos, né? Eram poucos. A gente até imaginava que o ginásio podia não ir para frente, sabe? Porque os alunos passaram, muitos vieram fazer o colégio aqui em Curitiba e a gente achava que o ginásio ia ser abastecido de gente de alunos suficientes para
abasteceu o colégio, mas depois começaram a vir alunos do interior, dos sítios, e porque eles ficaram sabendo, conhecendo, sabe? E muitos deles que vinham para Curitiba com imensos sacrifícios passaram a estudar em Piraquara. E aquilo ajudou muito. O senhor acredita que esse número pequeno de alunos era mais porque o estudo naquela época talvez não fosse assim, uma coisa tão importante para as famílias, ou porque era para as famílias que tinham mais posses mesmo essa condição? Era. No nosso tempo, quando o estudo ginasial começou a se popularizar, eles começaram a vir do sítio e de longe para estudar ali em Piraquara. Houve alguns alunos, eu acho que uns 5 ou 6, que desistiram, deixaram de vir para Curitiba. Colégios famosos como o Sagrado, elas passaram a estudar em Piraquara por causa do ginásio. No primeiro ano não se sabia, sabe? Não se conhecia. Do segundo ano em diante de funcionamento do ginásio, ele já funcionava com uma certa admiração de todos. Eu disse para você que agora há pouco que as reuniões de pais, eu achava que vinha gente até que não tinha filho ali, sabe? Uhum. Vinha para conhecer, para saber se era mesmo aquilo, e voltavam satisfeitos. E no ano seguinte eles passaram a frequentar o colégio. Inclusive o Mário Sbrister, que era pessoa de posse e tudo, podia manter, ele trouxe a filhinha dele para estudar, e revelou-se uma menina super inteligente, sabe? E uma das que eu me lembro que estudaram lá. E o professor, todos os professores, né, eram mais respeitados também, eram bem respeitados pela população. Houve uns professores que não foram assim como a gente desejava, sabe? Eu, inclusive, quando estava na direção, demiti uns 4 ou 5 professores porque não afinava conosco, sabe? Não era aquele de dar alma, dar o sangue. Eles queriam levar meio na brincadeira, meio oferecia um pouquinho de dificuldade a ida para Piraquara, sabe? Porque se perdesse o trem, perdeu o expediente inteiro, sabe? E o ônibus da volta era muito precário, mas houve uns professores que se destacaram, inclusive deixaram de dar aula aqui em Curitiba com muito mais conforto e preferiram Piraquara. Inclusive, um dos problemas com os ônibus lá, com o ônibus, né, era também que quando não chovia era muita poeira. Aí quando chovia, alagava a estrada. Né? O senhor chegou a passar por situações assim? Cheguei. Principalmente a poeira, sabe? A gente chegava, tinha que vir para casa para tomar banho. E quando não quebrava, sabe? Porque o ônibus era precário em todos os sentidos, sabe? Mas a gente devia dar graças a Deus porque as aulas da faculdade de filosofia começavam de tarde. E a gente precisava daquele ônibus para não perder as aulas, sabe? As aulas eram importantes para a gente. E demorou bastante para melhorar o ônibus, vir o ônibus
razoável para caber todo o pessoal que vinha a Curitiba, sabe? E sofremos muito. E houve, nesse período que o senhor ficou lá, os políticos, a política local interferia dentro da escola? Não interferia. Não. Nós tivemos muita sorte porque eu tinha conhecimento de lugares afastados daqui, como São José dos Pinhais, Itapiruçu, Colombo. Eu via casos de colegas meus, professores, que davam aula quase na mesma situação que eu lá. Eles contavam da ingerência dos políticos no ginásio, sabe? De querer colocar professor deles, porque eles faziam campanha e tudo e prometiam para aqueles cabos eleitorais de dar um emprego para eles, sabe? Muitas vezes caía de dar emprego de professor ou de funcionário no ginásio, sabe? E com isso eles interferiam muito. E em Piraquara eu não tive um caso de ingerência de políticos no ginásio, a não ser aquela primeira eleição, a indicação minha como diretor, pelo Leopoldo Jacomel, que ele mudou o diretor do ginásio, da escola normal e do grupo. E felizmente todos nós nos saímos bem. Mas fora isso ele colocou e nunca mais interferiu. E depois que o senhor daí saiu de Piraquara, o senhor já falou que foi, havia muito mais dificuldade em ir para Piraquara, né? Era melhor gerenciar por aqui a sua vida, as suas aulas, né? O que aconteceu depois com o senhor? O senhor deixou Piraquara, ficou trabalhando aqui, depois foi para outros lugares também? Ou... Não, eu fiquei aqui. Eu queria ir. No começo eu recebi um convite bastante apetitoso em Maringá, que lá tem um colégio muito grande também, sabe? E ele ofereceu quantas aulas eu quisesse lá. E eu queria ir para lá, mesmo porque é minha origem lá, sabe? É minha raiz e onde eu convivia melhor, assim, quanto ao clima, sabe? Porque eu achava Curitiba muito fria, e lá era quente. Sempre fui acostumado lá, mas a Reni não topou. Ele não quis ir. Então, fui ficando por aqui e aqui sempre teve muito campo largo de trabalho. E, inclusive, nesse mesmo ano, no ano que eu saí de Piraquara, porque o volume de aulas daqui era muito maior do que os de lá, eu saí de Piraquara. E aquilo também desgastou muito, sabe? A direção exigia muito da gente. E eu me doava muito também, muito. E quando foi no mês de setembro do ano que eu saí lá de Piraquara, não sei por que motivo político foram sendo tirados muitos diretores, sabe? E lá também saiu o diretor para subir aqui do Júlio Vanderlei. E para ele sair de lá, eles disseram que só se ele indicasse outro professor para diretor. E ele me indicou, e eu não sabia, sabe? Ele foi lá e disse que escolhia o meu nome, e eu não sabia. E já estava registrado lá e tudo, pronto para ir
para o Diário Oficial e eu não sabia. E quando depois ele me disse, e eu lutei para não aceitar, porque estava escaldado da direção de Piraquara, porque eu me doava muito. Mas não teve jeito, tive que aceitar. Aí lá também fiquei mais 7 anos para depois já pensar em aposentadoria. E aí o senhor se aposentou em que ano? Me aposentei no ano 1980. Eu tinha 2 patrões, sabe? De um patrão. Me aliviou muito. 2 anos depois, me aposentei do outro. E aí se aposentou como professor mesmo, na sala de aula? Como Não, professor. direção daí nunca mais, senhor? Não, direção nunca mais. Eu me lembro do episódio até, que eu pensei assim, eu vou, nos últimos 6 meses, antes de sair da direção, eu vou caprichar nas aulas. Então eu preparava a aula, sabe? Preparava, quando eu ia de trem, preparava no trem, e preparava a aula. Mas aí eu já estava mais descolado, sabia mais, tinha passado pela faculdade, e os alunos eram muito bons naquele colégio também, sabe? Então pensei assim, eu vou caprichar. Agora eu vou dar aula de ser o melhor professor da sala de aula. E entrou um diretor lá e introduziu um costume de, quando saiu o boletim, reunir os alunos e perguntar para os alunos para eles escolherem o melhor professor e ali dizer na reunião junto com os professores, e dizer ali na reunião qual era o melhor professor e por quê. Mas tinha que ser motivos didáticos. Então, nessa reunião que houve, que eu disse que ia caprichar e às vezes eu comovia até os alunos, né? E então, nesse conselho de classe, era um conselho de classe em que os alunos tinham um tempinho para dizer isso. Era conselho de classe dos professores, né? E os alunos, uma equipe de alunos iam lá para dizer, representando os outros alunos, quem era o melhor professor que eles tinham escolhido. E neste ano eu fui escolhido por todo o 2º grau, em todas as salas de aulas do 2º grau. E aquilo me comoveu muito, sabe? Então eu garanti para eles que eu ia terminar dando aula daquele jeito. E assim eu terminei. Tanto assim que, quando eu entreguei a sala de aula, que eu me aposentei, uma semana depois, mais ou menos, o diretor me telefonou, dizendo que não conseguiram encontrar um professor, e se eu não era possível ir lá e substituir, continuar mais uns tempos, sabe? E isso era no mês de maio. E naquela época tinha as aulas iam até fim de junho. E quase fim de junho, 20 de junho mais ou menos. E eu voltei com muito pesar, porque já estava usufruindo das férias, sabe? E ele me prometeu que em uma semana ele arrumava outro professor. Eu fiquei até as férias de junho. E terminei lá com eles. E tem até hoje a lembrança deles aí, numa placa de metal que eles me deram, por eu ter feito isso. Senão eles tinham ficado sem aula 2 meses, sabe? Foi assim que eu tive
uma outra alegria, grande alegria na minha vida, sabe? O senhor falou também, e a gente já teve a oportunidade também de ler alguma coisa a respeito, quando o senhor saiu da direção do ginásio Romário Martins, houve um manifesto por parte de alguns alunos, um grupo de alunos, ou talvez a totalidade, não sei quantos foram, pedindo para que o senhor retornasse. Né? Como que foi esse episódio? Eu precisava sair da direção lá, sabe? Da direção e das aulas. Precisava sair porque aqui já tinha aula suficiente para mim e eu precisava pensar na vida também, sabe? Para se projetar um pouco na vida, ou aproveitar a vida e tal. E eu manifestei desejo lá de sair, sabe? Não houve aceitação de jeito nenhum por parte dele, sabe? E naquela época o Leopoldo Jacomel estava muito atuante em Piraquara, sabe? O Ney Braga tinha ganho o governo e tinha dado muitos campos de trabalho para ele como político. E ele ouviu dizer que eu tinha desejo de sair e procurou me tirar de lá, sabe? Procurou me substituir. E como o povo parece que não queria, os pais dos alunos, os alunos, eu acho assim, opinião minha, sabe, particular, até talvez nem devesse dizer isso, mas ele talvez temesse a minha permanência em Piraquara com o futuro político dele, sabe? Eu tenho a impressão que tinha alguma coisa com isso, sabe? E a Zélia também era sobrinha dele, muito atuante lá, foi a meu favor de todo jeito, sabe? De todo quanto é jeito. Mas quando eu vi, estava substituído. Não deu tempo de eu raciocinar, sabe? Não deu tempo de eu pensar mais. Estava substituído. E os alunos fizeram um movimento lá para eu ficar. E estava lá formado aquele movimento ali no pátio. Eu fui lá e desfiz o movimento, sabe? Dizendo que precisava acatar a decisão das autoridades e eles aceitaram também, sabe? Não reagiram, não fizeram. Eu falei para eles não fazer motim, não fazer coisas contra a lei. E eles aceitaram. E eu saí assim, numa boa, e terminou assim. Bacana. E enfim, acho que vamos encerrar por aqui, né? Mas eu queria que o senhor falasse, deixasse uma mensagem para o pessoal de Piraquara, porque tem muita gente que veio nos falar a respeito do senhor, né? A gente também já havia lido alguma coisa a respeito dessa sua passagem pelo ginásio Romário Martins. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que conheceram o senhor naquele período e que vão revê-lo agora nesse momento aqui que a gente conversou.
eu não me saiu da memória desde o dia que eu saí de lá e os dias que eu passei com eles lá, sabe? Eu previa que Piraquara ia estar muito bem representada, muito bem atendida por esses alunos, que eles iriam fazer a faculdade também e eles estarem por lá, sabe? Tem gente que eu não me sai da memória o que eles foram lá. Muitos deles foram punidos por mim, sabe? Porque eles estavam meio acostumados no começo com aquele regime e eu impus outro. E eles aceitaram, passaram a aceitar e então eu via nisso, nessa capacidade de mudança deles, um grande futuro. Não um futuro assim, brilhante de realizações, mas de presença deles, que Piraquara ia estar muito bem servida. E quando eu ia assistir jogos de futebol depois lá, eu encontrava com eles, e ansioso por saber que do triunfo deles lá como cidadãos, e eu tenho certeza que isso aconteceu. Muitos deles eu passei a admirar, a conversar com eles, como de fato aconteceu aquilo que eu previa. Então, eles devem estar agora na maturidade que desejo que eles despontem lá como eles mereciam, sabe? Eles mereciam. É isso. Bom, e nós agradecemos por o senhor ter nos recebido com tanta presteza, a dona Reni também. Nós temos certeza que esse momento vai ser bem recebido pelas pessoas que conheceram o senhor, né, vão poder revê-lo. As pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo vão conhecer também um pouco da sua história, da sua trajetória como professor, como diretor do Ginásio Romário Martins, né? E nós nos sentimos presenteados, apesar do aniversário ser do senhor, né? Nos sentimos presenteados por mais esse momento e com satisfação a gente encerra mais essa entrevista do projeto Piraquara Memória e História. Com certeza, Piraquara, esta cidade tem beleza rara, tem velhice, tem infância e a natureza como substância. Cidade guarida de quem aqui bem chegar, Piraquara é nascida ao pé da Serra do Mar.